Pessoal, o homem não acha, totalmente perdido. Qual é a passagem bíblica? Lucas, capítulo 1. O cântico de Zacarias. É um grave problema isso. Vamos esperar e eu vou explicar para vocês por que é um grave problema isso. Ainda mais na posição que ele ocupa de ancião, que deveria ser perito nas escrituras. Isso é uma das coisas que define o ancião. Conhecimento profundo na palavra de Deus para poder ser apto a ensinar as pessoas e a corrigir. Mas vamos ouvir aqui, presta atenção. Eita, paz, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorificado seja o teu nome. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele insiste, gente, muito, até o ponto que ele não consegue mais e ele pede ajuda. Ele pede ajuda. E o pior vai ser a desculpa que ele vai dar, que para mim isso foi uma desculpa e muito mal dada ainda, né? Vamos ouvir, presta atenção. Olha o tanto de tempo. Isso aí levou quase que 5 minutos, isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, paz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorificado seja o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Alex, acha para mim, por favor.
Zacarias, quando fala de Jesus, Cântico de Zacarias. Aleluia. Lucas primeiro. Obrigado. Perdoe, irmãos, a demora. Se tivesse estudado o capítulo antes, seria mais fácil de achar. Com a ajuda de Deus, Deus abençoe. Vamos ler o primeiro capítulo do Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1. A partir do versículo 67, é que a folha estava colada, que eu não consegui achar, mas já está aqui. Lucas capítulo 1, verso 67. Primeiro que Cântico de Zacarias não fala de Jesus. Ali Zacarias está fazendo um cântico para a criança, João Batista, que nasceu. Que para João Batista, naquele momento ali, aquela criança seria grande. Seria grande porque um anjo estava acompanhando todo o nascimento daquela criança. O anjo apareceu para Zacarias dentro da tenda e falou: esse menino será muito grande e há de ir diante a paz do Senhor. Esse cântico é para... essa passagem fala de João Batista, não é de Jesus. Não sabe onde está a palavra, não sabe aonde procurar, não sabe o assunto, né? Agora eu vou explicar aqui para vocês, pessoal. O Alex vai achar ali, né? E vocês vão ver daqui a pouco a desculpa que ele vai dar. Quando se fala na Bíblia, a Bíblia assim, quando você lê a Bíblia, quando cita alguma passagem bíblica, você já tem mais ou menos a noção que lugar que está escrito. Por quê? Lucas, o capítulo 1 de Lucas, ele relata o nascimento de João e Jesus. Então, quando vem na sua cabeça lá, ó, o Cântico de Zacarias, peraí, Cântico de Zacarias, significa que Zacarias era o pai de João Batista. Então, deve estar logo no capítulo 1 ou 2, vai, eu tô até abrindo uma margem aqui para poder ajudar. Deve estar no capítulo 1 ou 2, e da onde? Lucas, porque é Lucas aonde, como é que fala? Aonde relata melhor o nascimento de João Batista. É Lucas, está no Evangelho de Lucas. Então, quando você fala assim, vamos procurar lá o Cântico de Zacarias, né? Você já sabe logo, ó, é Lucas, e é no capítulo 1 ou no máximo no 2, ponto final. Ou seja, é uma passagem bíblica que ele deveria saber com muita tranquilidade. Agora você está vendo por que esses homens ensinam tudo errado? Nem eles conhecem a palavra de Deus. Esses homens não têm a mínima noção. Eles sabem falar de trechos da Bíblia que eles estão acostumados a ouvir, ou aquelas passagens que eles estão acostumados a estar sempre pregando as mesmas coisas. Então eles têm facilidade de falar daquelas passagens. Quando tem que procurar um texto, quando tem que procurar um outro assunto específico que saia ali um pouco só do nicho que eles estão acostumados a pregar, eles ficam assim, ó, perdidos. Vamos ouvir. Ó, presta atenção. Aleluia. Lucas primeiro. Obrigado. Perdoe, irmãos, a demora. Se tivesse estudado o capítulo antes, seria mais fácil de achar. Olha, o outro tiro no pé. Quanto mais fala, é pior. Se tivesse estudado, o capítulo estaria aqui achado fácil. Ele ia precisar estudar para achar o capítulo. Primeiro ponto, é uma
tamanha de uma bobagem. Segundo lugar, quando eles falam isso, gente, eles falam de modo velado, assim, ó, aqui nós não estudamos, aqui é revelação de Deus, aqui a gente não traz nada pronto de casa, aqui Deus vem e revela do céu. Então por que você não está achando o capítulo que o Espírito Santo te revelou, Salvador? Porque isso é mentira o que vocês falam. É uma tamanho de uma bobagem. Você acha que Deus é revelar alguma coisa e deixar você passar essa vergonha que você está passando aí? Você está constrangido. A prova disso é daqui a pouco. A desculpa esfarrapada que você vai dar. Porque no meu ponto de vista, não passa de uma desculpa. Porque vocês vão ouvir a desculpa. Vamos ouvir. Olha só. E aí ele joga a culpa no quê? Naqueles velhos jargões que eles sempre usaram para atacar as outras igrejas. Que é aquele jargão assim, ó. Aqui nós não estudamos a palavra de Deus. Aqui nós não estudamos a palavra de Deus. Se tivesse estudado, saberia onde está, né? Eu saberia onde está. É uma tamanha de uma bobagem, né? É por conta dessa crentice que vocês inventaram, que vocês são leigos, analfabetos bíblicos e estão aí, ó, né? Perdido, passando vergonha mundialmente, porque não sabe encontrar um texto tão básico desse na Bíblia. Vamos ouvir o restante. Glória a Deus, glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus. Com a ajuda de Deus. Deus abençoe. Vamos ler o primeiro capítulo do Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1. Com a ajuda de Deus e a ajuda do Alex, você deveria ter falado, Salvador, né? Para ser, né? Porque vamos supor que o Espírito Santo não conseguiu fazer tudo sozinho. Ele diz para você na sua cabeça o assunto, mas ele não conseguiu colocar na sua cabeça, ele não conseguiu te fazer lembrar o local onde estava escrito. Porque se eu não me engano, está lá no Evangelho escrito por João, capítulo 14, pode conferir aí. Nesse capítulo, Jesus disse que o Espírito Santo vos faria lembrar de tudo o que ele tinha dito. O que eu quero dizer com isso? Que se o Espírito Santo tivesse realmente te revelando alguma coisa, ele não ia te largar na mão aí, porque ele ia fazer você lembrar aonde está escrito. Palavras de Jesus Cristo. Ele ia fazer você lembrar. Você sabe, em primeiro lugar é isso. Segundo lugar, é óbvio que também o Espírito Santo só consegue fazer você lembrar de algo que está na tua cabeça. Agora, se você não lê, se você não estuda, porque vocês acham isso um pecado, né? Como se estivesse tentando enganar as pessoas. Ele estudou, então ele veio enganar as pessoas. Ai, veio com sabedoria humana, né? E vocês com a ignorância humana, porque isso é uma baita de uma ignorância, passando vergonha, rapaz. Vergonha mundialmente, né? Vamos ouvir o restante aqui. Olha a desculpa, gente. A partir do versículo 67, é que a folha estava colando aqui, eu não consegui achar, mas já está aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A folha estava colada e por isso eu não consegui achar. Ou seja, se eu sei que o assunto está no capítulo 1 de Lucas, aí eu abro uma margem que é para poder dar uma ajuda. Ah, mas você lembra do capítulo? Vamos pôr então que você está na dúvida se é no 1 ou no 2 ou no 3, porque é no início de Lucas. É óbvio que você vai chegar no capítulo 1 e você vai folhear. E se você virar e tiver colado e você for para a página 2, fala, não, peraí, tem que ter uma coisa errada, tá faltando uma folha ou tá colado. Você vai achar. Como todo mundo que um dia já abriu um livro, já com a folha colada, você vai lá e mexe e abre no meio, porque você quer aquele que está no meio. Então, Salvador, me perdoa, mas o que me pareceu aí, e nitidamente, é que você está dando uma bela de uma desculpa furada, tá? Por essa situação constrangedora. Olha só uma coisa puxando a outra, ó. Desculpa furada por causa da situação constrangedora, que é também a causa dos seus ensinos heréticos e errado de não ler as escrituras, de não estudar as escrituras. E você está num
pleno momento que você está passando vergonha e ainda assim você vem usar esse discurso, né, de que eu não estudo, eu não li em casa, eu não estudei para vir pregar. Ou seja, vocês estão errados em falar isso, estão errados em pensar isso e vocês estão usando essa tolice para poder se justificar no momento de vergonha. Ou seja, o que o Salvador fez aqui agora, ele prestou culto à ignorância, né? Ao invés de ser humilde, reconhecer a deficiência que vocês têm, porque isso é humildade, você reconhecer a deficiência que você tem, reconhecer a deficiência que vocês têm de conhecimento da Bíblia, que ficaria muito mais honroso, você ainda ia sair daí como um homem humilde, mas não. Como vocês nunca erram, né? Vocês dão a entender, né? Nunca erra, né? Como o Marsola já falou e que os anciãos presidentes do Brasil nunca erraram, né? Como vocês nunca erram, você jamais vai admitir que isso aí foi simplesmente uma lambança sua, né? Você se perdeu todo, você não achou a passagem bíblica básica na Bíblia, né? Vamos deixar ele terminar aqui. Lucas capítulo 1, verso 67. Vamos ler então com a ajuda de Deus. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo... Aí eu vou cortar, tá, irmão? Que a gente não precisa ouvir ele ler a Bíblia, porque a gente tem a Bíblia. Se eu quisesse, eu lia a minha, tá? Então, pessoal, é isso aí. Vocês estão vendo? A lambança, nessa passagem curta de pregação, de atendimento de culto, ele ensina a heresia, salvação por obras, né? Ele se perde inteiro na Bíblia. Ele assume uma coisa de que a igreja do passado era a igreja de Cristo, ou seja, sem querer, ele cai em contradição com os próprios discursos deles quando chamam o CCB de graça de Deus, quando a maioria dos CCBanos dizem que a graça é a congregação e, portanto, houve uma enorme pausa entre os apóstolos e Franciscão, né? E, por fim, Salvador Bueno, não com todo perdido, não acha a passagem bíblica, não consegue achar o lugar da leitura, né? E ainda assim dá uma desculpa esfarrapada que colou a página e eu não estava achando, né? Eu não estava achando, eu estava aqui, né? E isso para corroborar que eles dizem que é Deus quem me revelou a palavra. Ou seja, esse espírito que está aí, que não é o Espírito Santo, esse espírito que está aí faz um trabalho muito mal feito e nas coxas, porque ele manda você ler um lugar que ele não sabe, ele não consegue te ajudar a achar o lugar na Bíblia, né? É óbvio, gente, isso aqui ficou nítido e notório, a prova de que esse negócio de ficar encostado na parede lá é tudo conversa furada, tá? Tudo conversa furada. Como eu já mostrei aqui o Salvador pregando palavras intencionalmente ali para atacar os críticos, ou seja, tudo isso aí parte deles mesmo, do sentimento deles. Então acorda, irmão, tá? É meio pesado do jeito que eu falo, eu peço desculpa para vocês, perdão, mas a verdade é a verdade, tá? Ainda que você não goste do jeito que eu falo, você não pode negar que o que eu estou dizendo não seja verdade. E isso é suficiente. A verdade precisa somente dela, tá? Para trazer a luz naquilo que está errado. Deus abençoe e fiquem todos na paz de Jesus Cristo.